Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Didática Trader. Hoje vamos falar a respeito dos candles. Gostaria que vocês acompanhassem a aula até o final. Eu vou passar para vocês algumas dicas importantes a respeito da formação do candle e aquela perguntinha que todo mundo faz: para onde que o mercado vai? Nesse exato momento, eu vou comprar ou eu vou vender? A análise do candle é extremamente importante, porque esses candles eles são usados para descrever a ação do preço durante um determinado período de tempo. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é basicamente interpretar os sinais que cada candle mostram para nós. Sejam todos bem-vindos, vamos começar. Demonstrando aqui para vocês, isso é um candlestick, tá? Vou começar com conceitos básicos, para que depois a gente possa evoluir nos conceitos passados. Tá? Este candle mostra para nós que aqui no fundo ocorreu a abertura, tá? E dentro do processo dos 5 minutos, que é o tempo gráfico que nós estamos utilizando, tá? O mercado teve a sua abertura e ao longo do período desses 5 minutos ele desenvolveu onde a ponta compradora obteve mais força, ou seja, obteve domínio no mercado e fez com que o preço tivesse essa alta. E isso fez com que fizesse o fechamento uma vela ou um candle branco. Geralmente as pessoas usam como padrão ou branco ou verde, tá? Para poder mostrar um candle que fez o seu fechamento positivo. Então eles colocam lá um candle verde com a sua sombrinha para cima, sombrinha para baixo, ou então branco, como eu utilizo aqui, tá? Particularidades, tá? Quando o candle estiver sendo fechado acima do seu ponto de abertura, isso mostra que ele é um candle comprador. Quando o candle abre e tem o seu fechamento abaixo do ponto da abertura, ele é um candle onde a força vendedora teve maior predomínio. Ou seja, nestes 5 minutos, que é o que determina o tempo aqui deste gráfico, a ponta vendedora dominou dentre este período. Tá? Como que a gente faz para determinar então qual o momento de compra, qual o momento de venda? Tá? Isso, pessoal, é determinado através dos sinais que cada candle mostram para nós. Tá? Então, os corpos de velas eles possuem diferentes tamanhos. E quando se fala em operações gerais de mercado, tá? Pode ser tanto no mercado interno brasileiro, quanto no mercado externo do Forex, por exemplo, todos os sinais representados pelos candlesticks são feitas leituras de grande importância para verificar qual que vai ser a movimentação do mercado. Então, os corpos longos, como estes que a gente tem separado aqui, eles indicam para nós que houve neste momento grande força compradora. Neste outro lado, grande força vendedora. Tá? Essas velas longas brancas, elas indicam não só que houve um domínio da força compradora, mas também que houve uma pressão. E essa pressão de compra é o que determina o próximo movimento, é o que nós vamos estar analisando. Se o candle ele teve a sua abertura e o fechamento próximo da máxima, indica que teve um completo controle da força compradora e que há uma probabilidade maior de que nós tenhamos uma continuidade no movimento. Tá? Quando ele demonstra para nós que no seu fechamento tem uma pequena sombra ou uma sombra maior, já mostra para nós que pode estar ocorrendo o momento de uma reversão, ou seja, quanto maior a sombra na parte superior do candle, isso mostra para nós que a ponta vendedora, que são os candles pretos que nós utilizamos, estão querendo tomar o controle do mercado. Percebam o tamanho da sombra que se forma sob o candle. Tá vendo? Olha o tamanho dela em relação ao tamanho do candle. O candle
branco, comprador, acaba ficando menor do que a sua sombra. Isto mostra para nós que a ponta vendedora começa a entrar em ação no mercado. Desta forma, nós conseguimos identificar uma possível reversão na tendência. Desta forma, também podemos utilizar a leitura do candlestick para determinar possíveis alvos ou possível saída de uma operação quando o mercado começa a perder força, seja na ponta compradora ou seja na ponta vendedora. Então, nós podemos desta forma identificar que o mercado ele tem força vendedora pelo tamanho da barra que se forma. Tem força compradora pelo tamanho da barra que se forma. Estes sinais são extremamente importantes de serem observados, porque quando o mercado ele começa a querer reverter uma tendência, o que nós conseguimos observar é isso: um candle pequeno com uma longa sombra superior. Então, em uma tendência de baixa, nós temos aqui a força compradora querendo atuar novamente. Então, nós podemos ver neste ponto, aí aqui, após essa sombra longa, o mercado já mostra uma vela ou um candle positivo, mostrando que o mercado comprador já está querendo voltar a dominar. Logo em seguida, a ponta vendedora ainda tem sua força, então ele pega e forma mais uma barra negativa. O próximo candle, percebam, ele já tem um pequeno corpo vendedor e sombra grande inferior e sombra grande superior. Então, essas mínimas que se formam e as máximas que se formam de cada candle estão mostrando para nós o quê? Que o mercado que estava aqui em uma tendência curta de baixa começa a perder força. Desta forma, nós conseguimos ler o que o mercado está oferecendo e também determinar pontos de entrada. Perceba que conforme o tamanho do candle vai diminuindo, consegue entender? Ele vai diminuindo, vai perdendo força, até que ele fica pequenininho e o próximo candle que vem já entra com uma força, e esta força ela mostra para nós que essa sombra foi a ponta vendedora que assim que o mercado abriu nesta linha, este candle abriu nessa linha, veio abaixo. Deixa eu limpar aqui para vocês conseguirem entender direitinho. O candle abriu nesta linha, veio abaixo, e este veio abaixo a gente consegue ver que é esta linha que se formou aqui, ó, essa pequena sombra que se formou embaixo. Porém, o mercado não teve mais força e aí reverteu para cima. Começa então essa reversão, pessoal, é importante de ser observada porque este candle que se formou, ele rompeu as máximas dos candles anteriores. E este rompimento mostra que a ponta vendedora perde força e a ponta compradora começa agora a dominar novamente o mercado, e aí nós temos uma sequência de barras altas mostrando domínio do mercado. Conseguiram entender, pessoal? A importância de saber fazer a leitura de um candlestick. Nós não precisamos estar preocupados ou estar analisando por indicadores ou analisando por figuras. O que nós precisamos saber é cada candle, qual informação que ele nos passa, tá? Então, é normal que existam correções. Por quê? As correções elas são feitas porque as pontas vendedoras e pontas compradoras estão constantemente procurando dominar o mercado. Então, nós temos aqui uma alta, onde mostra um domínio do mercado, porém, logo em seguida vem a ponta vendedora. Eles fizeram uma primeira tentativa, não tiveram êxito, logo em seguida, você vê, olha o tamanho da sombra que se formou deste candle. Esta sombra gigante que mostra aqui, ó, é a ponta vendedora que veio empurrando, o mercado abriu nessa linha,
ele veio empurrando até embaixo, porém a ponta compradora que estava dominando no momento entra novamente com força e leva o momento exato da abertura do mercado até a parte superior. E aí ele mostra para nós o quê? Que o mercado vai continuar subindo. E aí a gente acompanha com ele. Tá? O mercado tenta uma vez, tenta duas vezes. A gente pode acompanhar aqui, ó. Teve uma tentativa, outra tentativa. E aí o que acontece? O mercado ele vai tentando, até que ele consegue reverter o cenário. Então é extremamente importante a leitura do candlestick para evitar aquele pequeno probleminha que é normal a gente ver, que é a maioria das pessoas ficarem procurando topos e fundos. Essa constante procura por topos e fundos só faz com que a gente tome stop e perca dinheiro no mercado. A nossa ideia não é perder dinheiro no mercado. É claro que levar stop é sim uma condição natural no day trade. Porém, pessoal, o que não é normal é a gente ficar procurando topos e fundos. Então, fazendo a leitura do mercado candle a candle, ele mostra para a gente exatamente quando o mercado perde força. Olha o tamanho da sombra na parte superior. Então, se você tem um candle branco que é comprador, o ideal é que ele se forme assim, ó, abriu, veio para baixo uma pequena sombra, testou, não teve força, subiu, fechou na máxima. Isso é um padrão de candle que a gente entende como ele vai ter uma continuidade no segmento de alta. Quando ele começa a deixar essas sombras superiores, ele mostra para a gente o quê? Que o mercado está perdendo força e que ele vai provavelmente fazer uma reversão. E essa reversão não significa que ele vai reverter e cair o resto do dia. Ele pode ser apenas aquilo que a gente chama de pullback de movimento. Então o mercado teve uma perna de alta. Percebam, este movimento do candle preto até o próximo, ele teve para nós aqui, ó, 35 pontos. O pullback ele desceu lá, ó, 9 a 10 pontos, ou seja, a gente teve aí em torno de 60% de uma retração. Se a gente traçar um Fibonacci, a gente vai ver exatamente esta condição. Olha lá, ó, traça da mínima até a máxima, e aí o mercado vem e faz o pullback nestas regiões que já é comum, que os trades já esperam que o mercado faça. Então, tomem cuidado, tá? Façam a leitura dos candles, observem essas máximas e mínimas, que elas são extremamente importantes, tá? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. Também, se você quiser, compartilhe com seus amigos essa informação, que eu acredito que é muito útil. Muitas pessoas entram no mercado achando que operar um setup, operar, sei lá, uma média móvel, né, é possível, mas existem muitas informações interessantes que a gente, quando vai aprendendo, por exemplo, fazer a leitura de cada candle para poder determinar a real direção, para onde que o mercado vai. Então, se você gostou do vídeo, comenta aí, compartilha com os amigos e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!